eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei fazer a correção das páginas 103, 104, 105, 106 e a página 107. Também estou esperando, aguardando vocês enviarem para mim a selfie, ok? Então vamos iniciar na página 103. Vamos fazer agora a interpretação de texto. Na verdade, vocês já fizeram, vocês vão acompanhar comigo a correção. Turma, lembrem-se sempre de uma coisa, que eu sempre estou falando. Primeiro, se houver atividades que falar junto com o colega, junto com o professor, vocês podem fazer sozinhos. Segundo, nem sempre a sua resposta pode estar igualzinha à do livro, não tem essa necessidade. Caso vocês achem que a sua resposta está parecida, mas com outras palavras, a sua resposta está dentro daquele contexto, você pode deixar a sua resposta e não precisa pagar para fazer igual a do livro, ok? Vamos fazer esse combinado, então. Apesar que isso é algo que eu já estou falando há um certo tempo com vocês, mas agora eu gostaria de deixar isso combinado, ok? Então, a questão 1. O texto lido no capítulo 1, na página 77, é um tutorial. E o texto que você acabou de ler, como indica o título, é um texto de dicas. Esse texto de dicas foi o que eu li na última videoaula, ao qual nos ensinávamos a fazer gravações de vídeos no nosso smartphone, tá? Então, quem produziu cada um deles, qual é o perfil dos produtores desse texto? Então, eu tenho duas perguntas, obviamente tem que obter duas respostas, ok? Então, primeira, respectivamente as equipes dos sites que divulgam os textos, Blogger e Canaltech. Este último tem o nome da pessoa responsável pelo texto, Joyce Macedo. E a segunda pergunta é: qual é o perfil dos produtores desse texto? São pessoas ou sites especializados no assunto de que tratam as dicas ou o tutorial, ok? Letra B. A quem cada um deles se dirige? Então, as pessoas interessadas no assunto abordado e aos internautas em geral. Todo texto, quando vocês tiverem essa pergunta, a quem cada um deles se dirige, a qual pessoa, a quem gosta de ler esse tipo de texto, tá? Por exemplo, tem pessoas que não gostam de ler blog, tem pessoas que não gostam de ficar entrando na internet, então não vai interessar por esse tipo de texto, por esse gênero, ok? Então, toda vez que houver essa pergunta, a quem interessa esse gênero, esse texto, vai depender do texto, então a resposta sempre vai ser as pessoas interessadas no assunto abordado, tá? E aos internautas em geral, porque quem gosta de ficar mexendo na internet são esses internautas em geral, ok? Qual é o objetivo de cada um deles? Então, respectivamente, ensinar a construir um blog e dar dicas para gravar vídeos com celular. Essa está tranquila, não é? Porque o objetivo de um é construir blog e o outro dicas de celular, né? Gravar vídeos no celular. Observe a estrutura dos dois textos. Qual deles contém sugestões de como agir em uma situação específica? O texto das dicas, porque está dando dicas, não é isso? Dando sugestões. Qual deles contém ações a serem seguidas em uma ordem pré-determinada? O tutorial, ok? Levando em conta os objetivos de cada um dos textos, discuta com os colegas, aí como eu falei, vocês podem fazer com os colegas e professor, por que eles têm essas variações estruturais entre si. Porque, no caso do tutorial, os passos precisam ser seguidos, do contrário, não se constrói o blog. Já no caso das dicas, do texto de dicas, né, trata-se de sugestões para melhorar a qualidade dos vídeos, mas é possível gravar um vídeo mesmo sem segui-las, porque são dicas, você sabe fazer gravações, mas ali vai estar fazendo o quê? Te dando o quê? Apenas dicas, ok? Observe as formas verbais utilizadas nos itens numerados do texto do capítulo 1 e nos títulos das dicas lidas. Identifique essas formas verbais e indique a quem elas se dirigem. Então, qual forma verbal? Lembrem-se disso. Formas verbais ou forma verbal é o verbo em si.
ok? É o próprio verbo. Então, quais que são as formas verbais? Faça, clique, digite, escolha, limpe, filme, use. Dirigem-se aos leitores do texto. Esses verbos, essas formas verbais, eles estão em que modo? Lembra, nós temos o subjuntivo, indicativo e imperativo. Eles estão no imperativo porque indicam o quê? Ordem ou pedido, tá? Olha, faça, clique, digite, como se eu estivesse dando uma ordem ou fazendo um pedido, ok? Indique a opção que descreve melhor o modo de agir que essas formas verbais indicam. Então, eu já falei aqui, ó, ordem, aconselhamento. Se fosse dúvida, hipótese seria subjuntivo, certeza, verdade, indicativo. Nem todos os títulos contêm essas formas verbais. Identifique quais não são compostos por elas e reescreva-os, acrescentando uma forma verbal que mantenha o sentido do texto e que indique a mesma forma de agir das demais. Então, vamos aos títulos e fazer essa substituição aí por verbos que vão ter esse modo do imperativo, o modo imperativo, tá? Então, aqui, ó, atenção ao áudio e edição e compartilhamento. Compartilhamento. Então, há possibilidades variadas de resposta, desde que se mantenha o verbo no imperativo entre elas. É como eu falei com você, se você tiver colocado um outro, mas que os verbos estejam no imperativo, está correto, tá? Então, atenção ao áudio pode ficar tenha atenção ao áudio, preste atenção no áudio, ok? Faça edição e compartilhamento, cuide da edição e do compartilhamento. Aí são possibilidades, são sugestões. Se você colocou um outro verbo no imperativo, está correto. Sobre as dicas lidas, elas são imprescindíveis para que uma pessoa consiga gravar vídeos incríveis? Por que não? Porque eu consigo gravar, mesmo sem as dicas, então a resposta é não. Elas precisam ser seguidas exatamente na ordem que aparece no texto? Também não. Posso inverter o que eu quiser ali. Eu vou fazer minha gravação, eu sei como que fica mais fácil para mim, ok? Há uma lógica na ordenação das dicas no texto lido. Identifique quais procedimentos estão relacionados aos procedimentos anteriores à gravação do vídeo. Quais são? Limpar a lente e cuidar do áudio. Aos procedimentos ligados ao momento da gravação do vídeo. Filmar na horizontal, usar as duas mãos e usar a luz a seu favor. Aos procedimentos posteriores à gravação do vídeo. Sugestões sobre edição e o compartilhamento. Releia estes trechos das dicas. Na grande maioria das vezes, o que faz um vídeo ser realmente bom é a pessoa por trás da câmera. Essa dica pode parecer ridícula. Se você quer que as pessoas vejam seu vídeo em tamanho real, assim que você joga o vídeo para qualquer outro lugar, o resultado será uma imagem no meio de tela com faixas pretas em ambos os lados. Ela pode ser sua amiga ou inimiga durante uma filmagem. Aguarde os comentários, construtivos, é claro, para aperfeiçoar. A linguagem nesses trechos está de acordo ou em desacordo com as regras da norma padrão? Então, está de acordo com as regras da norma padrão. O que é a norma padrão? É usado de acordo com a gramática, corretamente como nós devemos usar. Quais deles podem ser considerados menos formais e quais podem ser considerados mais formais? Justifique sua resposta com exemplos dos trechos. Bom, mais formal vai ser aquela linguagem que nós temos que prestar bastante atenção para não falar como uma linguagem ali oral do dia a dia. E menos formal é quando nós usamos expressões do dia a dia na oralidade. Então, menos formais eu tenho 2, 4, 5 e 6. E mais formais, 1 e 3. A linguagem pode ser considerada menos formal pela presença de expressões como pode parecer ridícula, é algo da nossa fala. Assim que você joga o vídeo,
pode ser sua amiga ou inimiga. Construtivos, é claro. Ok? Então ali foi tirado tudo do texto, por isso que está entre aspas, porque ele pede para justificar com trechos do texto. Que efeito de sentido é criado em um texto como esse, de dicas ao se utilizar uma linguagem em um tom menos formal? O uso das expressões apontadas no item B estabelece uma relação de maior intimidade entre os interlocutores, pois são típicas de uma conversa informal. Assim, as dicas ficam menos impositivas, pois o especialista se aproxima de seus leitores. Observe as imagens do texto das dicas. Identifique entre as possíveis funções de um texto não verbal listadas a seguir aquelas que são cumpridas pelas imagens do texto em estudo. Então, você teria apenas que dizer quais são, marcando, ok? Antes eu gostaria de falar um pouco sobre isso aqui. Ó. Isso aqui é um box, né? O que é um box? São pequenos textos que ficam ao lado ou de uma interpretação ou até mesmo de pequenos textos. Ah, tem um box ao lado. Vai explicar sempre alguma coisa, então é sempre bom ler, ok? Voltando para a questão 7, eu tenho a letra A correta, a D e a E. Tá? Completar o que diz o texto verbal. O que é um texto verbal e não verbal? Não verbal é quando eu tenho o quê? Apenas símbolos ou imagens. Verbal, eu tenho a fala, né? Ou talvez um diálogo dos personagens. E posso ter também, junto com eles, o símbolo ou desenho. A letra D, ilustrar as orientações dadas no texto verbal. E a letra E, facilitar a visualização e chamar a atenção do leitor. 8. Entre as descrições a seguir, identifique com T as que referem ao tutorial lido, no capítulo 1. E com o D, as que se referem às dicas lidas nas páginas 101 e 102. Então, o que vocês teriam que fazer? Entre parênteses, colocar D ou T, dependendo do que está dizendo. Porque T do texto do capítulo 1 e D das páginas 101 e 102 do Dicas, ok? Então, linguagem objetiva em um tom de obrigatoriedade, T. Linguagem subjetiva e sugestiva, D. Tom mais informal, D. Tom mais formal, T. Orientações intercaladas com justificativas e argumentos, D. Orientações diretas e sucintas, T. Então, como que ficou? T, D, D, T, D e T, ok? Essa primeira parte é como eu falei, vocês poderiam fazer, não precisava disso aqui, tá? As características básicas do tutorial e das dicas lidas, apontadas por você na questão anterior, podem variar, dependendo da situação de comunicação em que esses textos são produzidos, ou são essencialmente predeterminadas, devendo ser mantidas de forma fixa e inflexível, justifique sua resposta. Então, o texto, o livro, traz essa seguinte resposta. Se você colocou algo diferente, mas que tem a ver, está correto. Essas características podem variar, pois elas estão mais relacionadas à situação de comunicação na qual o texto circula do que ao gênero por si só. É possível, por exemplo, dependendo do que é ensinado e dos interlocutores envolvidos, que um tutorial seja mais sugestivo, sem haver a necessidade de os passos serem seguidos rigorosamente. Última questão 10. Quais são as características básicas de tutoriais e textos de dicas? Responda levando em conta os critérios a seguir. Finalidade do gênero: ensinar, sugerir, orientar, aconselhar. Por que eu escrevi um texto de dicas? Para ensinar, para sugerir, orientar e aconselhar. Perfil dos interlocutores: em geral, os interlocutores são especialistas no assunto ou querem compartilhar algo de que gostam ou que aprenderam a fazer. Os destinatários, quem recebe, vocês já viram isso em carta, são pessoas interessadas em aprender ou aprimorar alguma técnica ou algum procedimento. Suporte veículo: redes sociais, páginas da internet, folhetos, livretos, cadernos. Tema: assuntos variados. Estrutura: orientações menos ou mais impositivas.
compostas de formas verbais que indicam ordem ou aconselhamento, acompanhadas ou não de argumentação que justifique as ações indicadas. Linguagem variável, dependendo da situação de comunicação na qual o texto circula. Em geral, segue as regras de norma padrão, podendo ser menos ou mais formal, ok? Olha, turma, essa questão de formalidade, vocês viram que quando nós estamos escrevendo um e-mail, um blog ou alguma coisa que eu quero colocar ali mais impessoal, eu posso fazer o uso da oralidade. Quando eu vou fazer algo mais pessoal, que não são para todos ler, mas para um determinado destinatário, dependendo, eu vou ter que usar a linguagem mais formal, ok? E lembrem-se, juntos no caminho certo.